Oi, turma, vamos dar continuidade ao nosso estudo da microbiologia. Vamos falar agora da micologia. É um reino, o reino fúngico, né? Aquele reino que é caracterizado na biologia como o reino da, digamos assim, decomposição da matéria orgânica, ok? Então, o que é micologia? É a ciência que estuda fungos, né? A sinomia dos fungos. Os fungos podem ser caracterizados como cogumelos, né? Aquelas orelhinhas de pau que a gente chama micetos, o mofo, que é aquele que dá no pão, no fermento biológico, o bolor, que dá na parede, o ango, o ias, o molde e o champignon. Todos esses elementos, né, também alguns aí usados na culinária, né, como forma de fermentação. Então, os fungos, eles são seres vivos que pertencem ao reino fungi. Antes, os fungos eram considerados um reino das algas marinhas, junto com as algas marinhas, né? Mas ele foi desmembrado em 1973 por Aswalt. Então, ele foi desmembrado. Foram outrora classificados como vegetais, como eu boto a observação embaixo, porém não são fotossensibilizantes, ou seja, eles não realizam a síntese da fotossíntese, né? Eles não realizam fotossíntese. Então, não formam tecidos verdadeiros, não tem parede de celulose e não armazena amido. Então, por isso que ele foi retirado do reino vegetal, ok? Então, ele tem o próprio reino dele, o reino fúngico. A importância do estudo dos fungos. 3.100 espécies bacterianas foram descritas. Aproximadamente 5.000 vírus conhecidos. Isso é um total de micro-organismos. Agora, há cerca de 70.000 espécies de fungo conhecido, né? Aí existe uma especulação, especula-se que o número total de fungos existente no mundo esteja compreendido entre 1 a 1,5 milhão de espécies. Você tem uma disparidade entre 950.000 espécies de inseto, 250.000 espécies de plantas, 3.100 espécies de bactérias e 5.000 espécies de vírus. Então, você observa que na origem da vida, quando se caracteriza que o mundo, a vida, surgiu através da água, e que foram os fungos e as bactérias, os primeiros seres vivos a povoar o planeta, caracteriza-se como uma verdade. A importância ainda do estudo dos fungos, interação com plantas, né? Então, às vezes, as plantas, elas precisam ser, digamos assim, viver em harmonia, em simbiose com determinados tipos de fungo, para que ela consiga fazer a floragem, para que ela consiga ficar resistente a outras pragas. Por que se estuda os fungos? Como produção de alimentos, os fermentos, né? As leveduras, produção de enzimas, antibióticos, também muito importante. Controle biológico de insetos vetores de doenças tropicais, também, como eu falei anteriormente, a interação do fungo com a planta resistente a uma praga, a uma erva daninha até que seja, né? Então, a importância do estudo dos fungos para saber quais são os fungos fitopatogênicos, ou seja, aqueles causadores de doença, né, aos seres humanos. E também para saber qual agente etiológico de diversas doenças humanas e animais. Então, a rinite alérgica é um quadro infeccioso, né, alérgico, sensibilizante, causada por um fungo, né, pode ser o mofo ou o bolor, e por um elementozinho microscópico chamado de ácaros, né? Aí já é outro elemento, mas a gente vai se restringir ao fungo, né? Que ele vai estar alojado também nas partículas de poeira em suspensão, tipo o resíduo do algodão microscópico que sai da cortina, do lençol, junto com a umidade, forma aquela poeira branca.
e alia ao desenvolvimento da colônia de fungos. Bom, de que modo eles produzem a doença? Como agente infeccioso, né? Eles podem causar micose. Isso a gente tá cansada de ver, micose de unha, pano branco, impinge, né? Deixa eu ver outro aí. Unheiro, né? E dentre outros mais. Como sensibilizantes são as alergias, que dá a rinite alérgica, a sinusite, espasmo bronco causado pela asma, né? Então, existem as 3 formas. E a terceira forma, como agente de intoxicação. Quer ver uma coisa? Procomo, você tem, que na verdade, é uma bactéria, o botulismo, viu? Não é um fungo. Mas essa bactéria, que causa o botulismo, ela vai dar problemas de enrijecimento do corpo, né? Problemas neurológicos, digamos assim. Mas podemos ver também que esses fungos podem causar intoxicação. Que tipo de intoxicação? Gastrointestinais, ok? As suas toxinas, elas podem causar diarreia, vômito. Quer ver uma coisa muito comum de acontecer? Que a gente não se atenta, cuidado com o consumo de amendoim. O amendoim, no úmido, ele desenvolve um fungo que causa problemas horríveis intestinais, diarreia em grande quantidade, expolia muito o indivíduo, pode haver manchas no corpo avermelhada, aumento da temperatura. Então, o fungo, ele tem 3 maneiras de transmitir a doença. Pelo próprio agente infeccioso, né, causando a micose, pela sensibilização, causando a alergia, e pela intoxicação quando é ingerido. Os fungos são parasitas, poderiam ser considerados parasitas facultativos, pois não dependem do parasitismo para completar o seu ciclo vital. Então, eles não são caracterizados como parasitas totais, e sim, tipo assim, ele usa um intermediário para poder se desenvolver. Na condição de associação com outros seres vivos, são considerados parasitas. Aí sim, como é o caso da cândida. Todo ser humano possui a cândida nos seus órgãos íntimos, né? Seus órgãos sexuais. Quando há uma baixa de resistência, esse fungo tende a aflorar. E aí desenvolver a sintomatologia como ardência, corrimento, vermelhidão, coceira, né? Que causa muito incômodo, e a gente está ouvindo muito aí na farmacologia da televisão falando sobre os remédios que curam, né, a cândida, mas não cura a cândida, ele diminui a sua ação e o fungo fica em latência. Na primeira oportunidade de baixa de resistência, de contaminação em grande cepa, ele aflora. A micologia médica estuda os fungos patogênicos para os seres humanos e algumas algas patogênicas para o homem e animais, como, né, você tem aí a prototeca e a xorella, né? Um é um fungo patogênico e o outro é uma alga patogênica. Por que você disse que os reinos se dividem e agora eles estão associados às algas marinhas? Porque, como eu digo para vocês, antes eles eram considerados como seres do reino das algas, né? E eles foram retirados em 1947 e criado o próprio mundo. Então, você observa que quando se estudava, né, a micologia, se estudava também as algas marinhas. As características fisiológicas, a nutrição, eles são
heterótrofos, ou seja, produzem o seu próprio alimento, né? Eles digerem o seu alimento, exatamente liberando enzimas hidrolíticas circunvizinhas com absorção de nutrientes, né? O metabolismo, eles são diferentes da bactéria e outro organismo, porque sintetizam lisina apenas pela via do L-ácido adípico. Perdão, eu gaguejei, certo? O que é que eles fazem? Ele utiliza diferentes fontes de carbono. Eles obtêm energia através da oxidação do açúcar, álcools, proteínas, lipídios e polissacarídeos. Então, assim é o metabolismo dele, ou seja, me explique isso aí direito, que tá meio confuso. Pense na banana apodrecendo. Não forma aquela colônia em cima, pretinha? Tá acontecendo esse metabolismo, essa reação de oxidação. Toda fruta tem a sua frutose. Toda frutose, ela tem seus alcaloides. Todo alimento tem sua proteína, tem sua fonte de gordura e tem seus polissacarídeos, que são também formas de moléculas mais complexas de açúcares. Então, aquela colôniazinha que você vê pretinha e às vezes está até alaranjada no mamão, na banana, né, que são mais comuns da gente visualizar assim, é exatamente o metabolismo do fungo para biodegradar a matéria orgânica. A reprodução é assexuada, ou seja, eles liberam seus conídeos, que são seus filamentos, a fim de se multiplicar mais à frente. Ele não precisa ter o gameta masculino nem feminino, não precisa do macho e da fêmea para se reproduzir. Ou seja, ele se reproduz através dos seus esporos, né? A morfologia dos fungos de interesse médico, porque vocês viram que tem de 1 milhão, 1,5 milhão, a gente não vai estar falando de todo o reino dos fungos aqui. Um de interesse da medicina são as leveduras. Elas são unicelulares arredondadas, que se multiplicam por brotamento, ou seja, vai nascendo a verruguinha ao lado. Todo mundo já ouviu falar, se você tem problema de furunculose, tome uma levedura, porque limpa o sangue. As leveduras, elas são muito utilizadas na cerveja, né, para fermentar o trigo. Ela é muito utilizada em processo de fermentação. Como micélio, né, é outra forma. Ela deixa de ser redonda, que é uma levedura, e passa a ser alongada, é um filamento composto de hifas, né? Tipo uma raiz de planta, constituída por várias células arranjadas em cadeias septadas ou não. Ou como ele pode ser dismórficas, né? Possui formas de levedura em parasitismo e micélio em um saprófato. Saprófítico. Ou seja, né, eles podem ser tanto arredondados como eles podem ser alongados. Então, você tem aí o sistema de reprodução, de brotamento, esse desenho branquinho, cheio de verruguinha, né? Você vê as leveduras aí, que elas são seres unicelulares, formadas por uma única célula, redondinhas, e o seu sistema de reprodução por brotamento. E logo aqui você tem o micélio, né, que eu falei, que é aquele tipo de que você tem ele tanto redondinho como você tem ele alongadinho, né? Ali você tem um talo vegetativo e na outra prancha você tem um talo germinativo. Então, essas são as formas e o meio de multiplicação dos fungos.